Amados irmãos, graça e paz vos seja sempre acrescentada, pela fé e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso assunto é o batismo e a sua grande importância. O batismo ao lado da ceia do Senhor é tido entre nós como uma das duas ordenanças deixadas pelo Senhor. Infelizmente, ambas se tornaram liturgias religiosas a cargo de pastores e de padres, que as modificaram, segundo suas tradições e doutrinas, chegando até o absurdo de batizarem recém-nascidos e o uso de aspersões. Ocorre também que mesmo os que batizam por imersão, conforme o que ocorria na igreja primitiva dos apóstolos, o fazem, porém, sem nunca antes exigirem a adesão religiosa. O batismo é uma ordenança do Senhor, tão imprescindível que nem mesmo ele se eximiu dela, pois ao ser batizado por João Batista, aos seus 30 anos de idade, conforme Mateus 3,14, João disse a ele: sou eu quem deveria ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus retrucou: deixa que seja assim, para que se cumpre tudo o que Deus quer. Também antes de ser elevado às alturas, Cristo deixou como ordenança aos apóstolos o famoso ide, Mateus 28,19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. Portanto, o batismo tem que ser desejado, pois discípulo já é todo aquele que quer ser convertido. Portanto, estamos diante de nada aplicável a recém-nascidos. O batismo consciente significa o nascer de novo, como nova criatura, requisito indispensável para se entrar no reino dos céus, tal como Cristo esclareceu e ensinou a Nicodemos em João 3, de 5 a 8. Quem não nascer de novo da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino dos céus. Fato que não pode ser ignorado por quem quer ser batizado, conforme a pergunta que Paulo fez aos romanos. Isso está lá em Romanos 6, de 3 a 6. Porventura não sabeis que quando fomos batizados em Cristo Jesus, foi em sua morte que fomos batizados? Com Cristo fomos sepultados, para que na semelhança de sua ressurreição, também com ele somos ressuscitados como nova criatura. Irmãos, o batismo não é mera liturgia religiosa, mas requer conhecimento espiritual previamente adquirido. Nada possível a um recém-nascido, pois há coisas que não podem ser mudadas, conforme está em 1 Coríntios 3,11. O Evangelho não nos deu a liberdade de lançar outro fundamento que não seja o de Cristo Jesus. Outra certeza da imutabilidade das coisas do reino dos céus está na reiterada admoestação de Paulo quando tentaram doutrinar e influenciar a igreja da galáxia. A que Paulo reagiu. Gálatas 1, 6 a 9. Já vos disse e repito, ainda que alguém, ou até mesmo um anjo desça do céu, para vos pregar algo que vai além do que vos tenho ensinado, então que seja anátema, o que quer dizer maldito e excomungado. Amados, parece que estou aqui levando vocês a se ocuparem com coisas de menor importância, mas não é isso não. Queremos apenas que meditem o quanto o batismo é sobremaneira importante e que não pode ser adulterado, pois nele há também a inauguração, o ingresso e a entrada do Espírito Santo em nossas vidas. Alguns de nós até viram clarão no céu, outros ficaram perplexos, num breve momento calados, outros falando algo ininteligível, ou tomados por uma súbita alegria e até mesmo mudança de comportamento imediato.
Bom, amados, João Batista veio ao mundo antes de Cristo para lhe preparar o caminho, conforme profecias que está lá em Malaquias 3, de 1 a 5, e Isaías 40, 30. Eis que envio o meu mensageiro, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Mas João, o antecessor de Cristo, veio para preparar os judeus a entrarem na era espiritual. João praticava um batismo provisório apenas para despertar os judeus para a chegada do Espírito Santo e a vida espiritual que estava chegando, né? O batismo da água e do arrependimento, como ele mesmo disse. Mateus 3, 11, né? Eu batizo com água, mas após mim virá quem vos batizará com o Espírito Santo. Amados, os judeus nunca foram espirituais, exceto os que receberam o Espírito Santo e se converteram. Então, Cristo Nosso Senhor não veio ao mundo apenas para fazer milagres, deixar uma mensagem e ser crucificado, mas veio principalmente para cumprir as profecias do profeta Joel 2, de 28 a 31, mencionadas por Pedro em Atos 2, de 17 a 21. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e todo aquele que invocar o meu nome, esse será salvo. Isto é, Cristo veio para cumprir o derramamento do Espírito Santo sobre nós, sobre todos nós que nele creu, transformando criaturas de Deus em filhos de Deus, conforme está lá em João 1, de 11 a 13. Cristo veio para os seus não o receberam, mas deu a todos que nele creu o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos não nascidos da carne ou da vontade do homem, mas sim do Espírito Santo de Deus. Então vemos o quão clara está a importância do batismo como o momento flagrante do advento do Espírito Santo, conforme o ensinado por Cristo a Nicodemos, em João 3, de 3 a 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, isso é Espírito. E quem não nascer da água e do Espírito, esse não entrará no reino dos céus. Amados, não podemos separar o advento do Espírito Santo do momento do batismo. Confirme isso comigo em Atos 19, de 1 a 7. Quando Paulo, percorrendo suas congregações, chegou uma vez em Éfeso e, notando ali 12 novos discípulos, perguntou: recebestes o Espírito Santo quando batizados? A que responderam: pelo contrário, jamais ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em nome de quem, então, fostes batizados? Aí responderam: no batismo de João Batista. Então Paulo os rebatizou e receberam o Espírito Santo. Amados, vejam bem, o catolicismo, ao ser inventado no século IV, se afastou dos costumes da igreja primitiva do século I, dos apóstolos, instituindo aí o batismo de recém-nascidos, só para estabelecer uma certa analogia à circuncisão das crianças no 8º dia, conforme o costume judaico, pois a circuncisão de adulto é muito dolorida. Irmãos, então o paganismo católico instituído é tão grave que na estatística em que a população mundial é de 8 bilhões, 2,6 bilhões se declararam cristãos. Isto é, 1/3 da população global, distribuído entre 232 países no mundo. Todavia, esse cristianismo, entre aspas, está fragmentado na seguinte composição: 51% são católicos, 37% evangélicos e 12% ortodoxos. Como se vê, a maioria dos chamados cristãos são pagãos, pois foram batizados como recém-nascidos. Observe o quanto o paganismo está claro. Por exemplo, no Brasil, vivemos dias de carnaval.
Essa festa foi criada no século XVI, quando foi proibido comer carne durante a quaresma, 40 dias antes da Sexta-feira da Paixão. Assim, sob a égide do catolicismo, criou-se o carnaval, festa da carne, daí o nome, né? Então, pela ausência da unção do Espírito Santo, não se dá conta de que não se trata de um mero entretenimento, mas sim de um tremendo evento espiritual, onde o império das trevas cega o povo brasileiro por completo, que é a maior nação católica do mundo e, ao mesmo tempo, o país do mundo que tem a maior concentração de afrodescendentes fora da África. Daí temos a maior festa afrocatólica do mundo, anticristã, profana, pagã, antros de perdição, perversão sexual, propagação de doença e droga, onde muitos ídolos homenageados são santos do catolicismo, misturados com orixás, em carros alegóricos de dançarinas nuas. É que no Brasil, a Umbanda e o Candomblé são os mentores afroculturais dessa festa sodomita. Assim, no panteão desses deuses, os santos do catolicismo são chamados de orixás, dentre os quais Cristo é Oxalá, São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi, Pedro é Xangô, Lázaro é Omulu, Expedito é Edé, e por aí a coisa vai. Então, temos uma nação de cristãos que não dá qualquer testemunho de Cristo. Fazem tudo o que a moda do mundo determina. Calça apertada na panturrilha, barba e cabelo à moda viking ou coloridos, tatuagens, piercing e mulheres quase nuas. Enfim, como os amigos do mundo se tornam inimigos de Deus, Tiago 4,4, então que Deus tenha misericórdia do Brasil. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou, não esqueça de estimular o canal com seu joinha.